Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto escrito pelo pastor Marcelo Petrucci, que se chama A Vida é Pequena Demais para Ser Apenas Pequena. Esse texto, ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como quem escreveu foi o pastor Marcelo, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, a nossa meditação hoje vai se basear no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 12 a 29. E diz assim: Então os visitantes deixaram a Ló. Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade, tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e suas duas filhas, e levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então, um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Sabe daquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixa que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderia fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Bom, aí agora a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades, e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra e todo o vale, e viu que da terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós pedimos que Tu abençoes a nossa reflexão de hoje, que Tu possas nos ensinar referente ao texto que acabamos de ler, que nós possamos aproveitar cada palavra Tua e que possamos aprender de Ti. Que tudo que a gente está aprendendo hoje, nós possamos colocar em prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o pastor Marcelo Petrucci escolheu o versículo 26 para ser o versículo-chave e diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sol. Bom, aí o nosso texto diz que a vida nessa terra é bem curta. Os anos passam rapidamente e ultimamente tem passado mais rápido, né, irmãos? Quando a gente vê, já é segunda, quando a gente já vê, já acabou o mês, já acabou o ano. Então, como se isso não fosse suficiente, algumas pessoas ainda conseguem, eles têm a capacidade de tornar a vida ainda mais curta, vivendo de uma forma pequena e mesquinha. Então, essas pessoas, elas são dominadas pela incapacidade de seguir em frente. Elas não conseguem seguir em frente.
Elas ficam presas no passado, em coisas que viveram, em coisas que deixaram de viver, em coisas que poderiam ter vivido. Há pessoas que já partiram, pessoas que não querem mais saber delas. E com isso elas perdem a chance de viver o novo, coisas novas, bênçãos que o Senhor tem para elas. E a mulher de Ló fez o quê? Exatamente isso. Ela ficou pesarosa de deixar a sua terra e olhou para trás, né? Ela ficou presa à sua história e ela deveria ter superado, né? E o que aconteceu? Como ela continuou querendo estar ligada ao que ficou para trás, desobedeceu a Deus e perdeu a chance de viver coisas novas debaixo da bênção de Deus. E no Novo Testamento, Jesus também, ele diz isso, né? Que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, né? Lá em Lucas 9. Então, assim, o Senhor reconhece, o Senhor entende os nossos relacionamentos familiares, os nossos vínculos, Ele entende tudo que a gente gosta, mas a gente tem que priorizar o Senhor. Então, até tem um versículo que diz assim, né? O rapaz fala assim pro Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Então, parece assim uma coisa meio grossa, né? Poxa vida, Jesus não deixou nem ir no velório, mas não é isso. Aqui naquela época, era costume de os filhos ficarem na casa do pai, cuidando dele e honrando o pai em tudo que ele precisasse fazer, até que o pai morresse. Então, quer dizer, ia demorar muito para aquele moço seguir a Jesus. Então, por isso que ele falou, não, quem vai olhar para trás e fazer coisas que não são prioridades, não é digno de me seguir, né? Então, a gente não pode ter comprometimento com outra coisa que atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Então, logicamente, nós temos apego à nossa história, às pessoas, às coisas que nós construímos, mas apesar da saudade que sentimos, nós temos que seguir sempre em frente, não ficar olhando para trás, porque é lá que está o nosso futuro e não o que passou. O que passou só pode servir para nós como um retrovisor, para nos guiar, para seguir em frente, porque é lá que o Senhor tem bênçãos para nós. Então a gente não pode se envolver com nada que nos impeça de abandonar caso o Senhor requeira isso de nós. Então a gente não tem que olhar para trás. Então o que aconteceu? Caso você não queira apequenar a sua vida, quer dizer, deixar a sua vida ainda menor, o texto diz que a gente não pode ter medo de mudanças necessárias na nossa existência. Então a gente tem que entender que não é compatível, não combina uma vida equilibrada e um problema mal resolvido. Que a gente fica com o pé num barco, outro pé no outro barco. Isso não dá certo. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar que a desobediência a Deus nos impeça de seguir adiante. O Senhor pede que nós sigamos adiante. Então, se a gente insistir em desobedecer, nós estaremos pecando. Se estivermos pecando, ficaremos separados de Deus. Então, se a gente insistir nisso, o máximo que a gente vai conseguir é seguir a passos largos para o abismo. Então, o maior erro da mulher do Ló foi andar para frente, olhando para trás. Então, deixou de obedecer ao Senhor. Assim, ela perdeu a referência de onde estava o futuro e como ela poderia vencer. Então, a gente não pode cometer esse mesmo erro. Não cometa esse erro. Saia do lugar da destruição e vá com fé para o lugar da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar onde nós temos que estar. Então, a nossa vida não está no passado. A gente tem que ser grato, sim, pelas coisas que vivemos. Nós temos que agradecer tudo que o Senhor nos propiciou. Mas a nossa vida, a nossa felicidade está no futuro de bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Então, nós não temos que carregar nada que já ficou para trás. Eu vou contar uma historinha para os irmãos. Conta-se, né? Existe um relato que num mosteiro viviam 2 monges budistas. E é sabido que os budistas, eles são muito rigorosos com relação ao celibato, às questões sexuais. Então,
eles não tocam numa mulher de forma alguma. Então, nesse mosteiro viviam 2 monges, que eram muito amigos, e eles sempre faziam todos os seus afazeres juntos. Então, como é sabido que os monges não podem se aproximar de mulheres, certo dia eles atravessavam uma floresta, eles iam comprar mantimentos na cidade, e se depararam com uma mulher que estava com dificuldade para atravessar o rio, que esse rio dava acesso ao vilarejo que se encontrava do outro lado, e o rio estava agitadíssimo. Aí um dos monges disse para o outro: não podemos ajudá-la. Nós fizemos um voto de que não poderíamos tocar mulher alguma. E o outro olhou para ele e disse: mas a gente também fez um voto de ajudar todas as pessoas e todas as criaturas desse mundo, sem distinção. Então esse monge pegou a mulher, colocou nas suas costas e atravessou o rio e deixou a mulher na outra margem. Aí os 2 monges seguiram o caminho e durante a jornada houve uma grande pausa na conversação dos mesmos. Então eles ficaram em silêncio. E ficou um ambiente bem estranho, muito ruim. Aí o primeiro monge interrompeu o silêncio e diz: olha, sou muito decepcionado com você, eu sou contra totalmente a ideia que você teve de carregar aquela jovem nos seus ombros. Você não deveria tê-la carregado, porque esta mulher, o fato de você tocar nela, ela vai ser um peso para a sua caminhada espiritual eternamente. E aí o outro monge sabiamente respondeu: nossa, você está totalmente equivocado, você está totalmente errado no que você está pensando, porque você está olhando para trás. Eu deixei a mulher do outro lado do rio, eu deixei a mulher na outra margem e eu segui em frente. No entanto, você é que continua carregando a mulher na sua caminhada. Então é isso, né? O primeiro monge, apesar de ter tocado na mulher e ter atravessado o rio com ela, aquilo já tinha ficado para trás, ele já tinha seguido em frente. Ele estava buscando a sua felicidade em outro lugar, enquanto o outro estava ruminando ainda o acontecido. E muitas vezes nós fazemos isso, né, meus irmãos? A coisa já passou, nós já pedimos perdão, o Senhor já nos tem proposto coisas novas e nós insistimos em carregar aquilo vida fora. Que nós possamos ter discernimento, sabedoria para seguir em frente. Que o que a esposa de Ló fez nos sirva de lição e que nós não sejamos como ela prejudicados por uma má decisão. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? A palavra de ordem que é saudades. A última frase do manancial que diz assim: sua felicidade não está no passado, mas no futuro de bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Agora sim, saudades.